sócios dos escritórios estão simplesmente vendendo uma parte do escritório, embolsando dinheiro, não reinvestindo na empresa e fazendo com que o negócio simplesmente pare de crescer. Que loucura é essa que está acontecendo no mundo do assessor de investimentos? Eu não estou entendendo. Vamos contextualizar um pouco? Lá atrás, lá para 2015, 2011, vamos voltar um pouco mais, 2011, pô, os escritórios eram constituídos, tinham ali um dono ou outro dono, às vezes dois, três donos ali, sócios majoritários, que tinham investido numa estrutura, que tinha alugado um espaço e ele trazia assessores e assessoras, na época, agentes autônomos de investimento, para poder trabalhar ali. Ponto. Era assim que funcionava. E essas pessoas eram comissionadas, né? Então, pô, essas pessoas trabalhavam, geravam, sei lá, R$ 2.000, uma parte ficava para o escritório, né, para poder pagar os custos, para poder devolver o investimento do que os donos estavam fazendo, e a outra parte ficava para o assessor, a assessora que trabalhou, comissionado ali. É basicamente assim que funcionava. Só que foi crescendo, né? O tempo foi passando e a XP principalmente foi encabeçando uma mudança muito grande no mercado e foi colocando ali os assessores de investimentos como pessoas extremamente valiosas, né? Em 2015 ainda não estava tão assim, mas começou a chegar 2016, 2017, começou a ter um burburinho de será que não faz sentido a gente fazer uma fusão de escritório? Será que, pô, não faz sentido a gente unir forças? E aí os escritórios começaram então a fazer o famoso valuation, né? Começaram a olhar para o escritório como, pô, tem um valor aqui, né? Esse escritório aqui, o que eu produzo, ele tem um LTV muito grande, porque, pô, os clientes ficam aqui durante muitos anos, então, pô, tem valor, tem equity aqui, né? Tem um valor nesse escritório. Então, para eu fazer a fusão, a gente tem que sentar, avaliar o valuation das duas empresas para a gente começar a fazer fusão. E assim foram as primeiras conversas. Isso muito baseado também nos múltiplos, né, que eram negociadas às corretoras, não só as corretoras de valores como XP, como BTG, como outras mais por aí, Genial, Guide, Safra, enfim, né? Não só as corretoras, mas também corretoras de seguro. Né? Então eles começaram a olhar ali os múltiplos e falar, pô, quanto que tá o múltiplo? Tá 3, 4, 5, 6, 7? Né? E aí começaram a analisar e ver até mesmo os múltiplos que estavam sendo negociados, o valor, a valorização da XP, da própria XP. E os escritórios começaram então a se basear nisso e falar, olha, então a gente precisa sentar e ver aqui os escritórios para a gente fazer uma fusão. Ou então que surgiu o BTG. A XP ela estava nadando de braçadas, o oceano mais azul do que tudo, o mais azul, o mais puro azul da aquarela que você puder imaginar, ou então que veio o BTG. E aí o BTG começou a, né, a incomodar um pouco. Já tinha Genial, já tinha Guide, já teve a Warren, que inclusive foi um spin-off da XP, né? Foram pessoas que saíram da XP ali e naturalmente formaram o Warren com um discurso um pouco diferente, né? Onde não dependeria só de assessores, mas seria algo mais tecnológico, vamos dizer assim, né? Então, criou-se algumas corretoras que, assim, não estava nem fazendo cócegas na XP. Foi então que o BTG, do André Esteves, chegou um pouco mais perto e falou: peraí. Que brincadeira boa é essa daí que eu não tô participando? Que brincadeira boa é essa que você tá tendo um faturamento absurdo aí, gerando muito dinheiro, sem investir, sem botar a mão no bolso para investir nesses escritórios e eu não tô participando? Como um bom banqueiro, né? Falou, pô, eu tenho que participar dessa brincadeira aí. E como que ele participou dessa brincadeira? Desembolsando dinheiro. Foi aí que ele chamou alguns escritórios, como o EQI Investimentos, foi aí que ele chamou alguns outros, né, para convidar para o BTG. Falou, olha, né, inclusive o meu escritório na época foi convidado e o valor na época era coisa de 5 milhões de luva. O meu escritório não tinha nem, estava chegando nos 500 milhões de reais de patrimônio, de AUM, né? Que a gente atendia, que seria Asset Under Management, que seria o quanto que a gente atendia na época. Dá uns 450, estava chegando em 500 mil reais. E o BTG veio agressivo, falando, olha, eu ofereço 5 milhões. Eu lembro da gente indo lá, fazendo essa conversa com o BTG e tudo mais, né? Conversamos com algumas pessoas. E isso daqui, obviamente, brilhou os olhos, porque, cara, eu tinha... quantos anos que eu tinha? Em 2018, tava com 27 para 28 anos. Era isso. 27 para 28 anos. Cara, pensa aí você, de 27 para 28 anos, com o seu escritório crescendo e tudo mais, e aí vem um banco e te fala: olha, se vocês vierem da XP para o BTG, eu te pago 5 milhões de reais. E não, você não vai ter
não está passando para o nosso nome, nós não estamos comprando, mas basicamente teria que assinar um contrato de exclusividade por alguns anos. Normal, tudo justo até aqui, perfeito. Sempre foi muito justa essa negociação. Daí, então, o BTG, a própria XP e Safra e outros mais, mas principalmente BTG e XP, começou a entrar numa briga de fazer grandes aportes nos escritórios, de comprar parte dos escritórios. De falar assim, olha, eu invisto aí 5 milhões e eu sou dono aí de 20% do escritório. Faz um valuation e tal, e eu sou dono de 20% do escritório. Foi aí que BTG e XP começaram uma briga incessante, que ainda não terminou, ainda está borbulhando, mas não tanto quanto antes. Já teve uma guerra muito mais forte financeiramente falando. E aí eles simplesmente colocavam dinheiro muito forte, coisa de 10 milhões, 12 milhões, 15 milhões e até 500 milhões de reais. Cara, pensa nessa cifra. Uma pessoa que criou um escritório do nada, recebendo 500 milhões de reais. O grande problema veio agora, que os sócios majoritários dos escritórios, ao invés de colocar dinheiro no negócio de volta e falar, beleza, né, vendemos uma parte aqui do negócio e vamos colocar uma parte também aqui de reinvestimento. Não, a maioria começou a colocar dinheiro no bolso. Falou, cara, agora daqui em diante, dinheiro no bolso. Simplesmente assim. E aí talvez você pode falar, peraí, mas ele vendeu a participação dele. Sim, ele vendeu a participação dele. Só que, pensa assim, como o Warren Buffett fala, né? Quando a gente tem uma liquidação de uma parte, não faz mais sentido você reinvestir para continuar crescendo o negócio? Porque quem está lá na base vai pensar, pronto, eles já estão colocando dinheiro no bolso e eles não vão reinvestir, e é isso mesmo, eles não vão crescer mais. Isso nos escritórios grandes que se tornaram corretora, eu até acho beleza, ok, chegou no momento que eles estão realmente colocando dinheiro no bolso, é o momento. Só que tem escritórios menores, escritório que não bateu nem 1 bi, não bateu nem 2 bi e já está colocando todo o dinheiro no bolso. E não é dinheiro de compra de participação. É aí que está o problema, porque se for uma compra de participação, show de bola. Só que em sua maioria é a luva. É quando o BTG fala assim, vem da XP para cá e eu te dou 5 milhões. Esses 5 milhões é para reinvestir, porque ela não está comprando equity. Ela simplesmente está colocando dinheiro no caixa da empresa e falando, ó, isso daqui é uma bonificação que eu tô te dando aqui e pagando para vocês virem para cá. Comprando passe, basicamente. O que o escritório deveria fazer? Reinvestir. O que os sócios majoritários estão fazendo? Colocando dinheiro no bolso e spreadando cada vez mais o assessor. Então, por isso, eu tô gravando esse podcast para te alertar. Tome cuidado. Se você está no escritório onde os sócios não estão olhando mais para o business, não estão olhando em reinvestir dinheiro, de falar, cara, isso daqui foi uma luva que foi pago para a gente poder crescer cada vez mais. E estão simplesmente trocando de carro, trocando de casa e já fazendo festa com esse dinheiro, indo para Maldivas, indo para tudo quanto é lugar, menos investindo no negócio. Tome muito cuidado, esse escritório aí talvez não está tão alinhado em crescer. Ele está simplesmente alinhado em, cara, assessor, trabalhe mais, gere mais comissão, porque essa comissão aqui, o que eles vão fazer? Reinvestir no negócio aqui não vai ser muito difícil, porque se eles não estão reinvestindo a luva, significa que eles também não vão reinvestir o quanto está no caixa.